Vejam bem essas imagens. Vão rodar o mundo. Esses ratos foram alimentados com milho transgênico durante toda a sua vida. Os tumores que os afetam são enormes. O estudo que permitiu revelar o impacto dos organismos geneticamente modificados, ou OGMs, sobre a saúde desses ratos acaba de ser concluído. Dispomos de meios técnicos e financeiros excepcionais. Durante 2 anos, pudemos seguir todo o seu desenvolvimento. Depois de anos de dúvidas e polêmicas, iremos finalmente conhecer a verdade sobre os OGMs. Não estaríamos, então, face a um escândalo de saúde pública que afeta o mundo inteiro? É até hoje o mais longo e detalhado dos estudos sobre os OGMs, e fizemos também, simultaneamente, um outro estudo sobre o principal pesticida do mundo, o Roundup, que é um herbicida pertencente à principal categoria dos pesticidas. Levamos mais de 1 ano para conseguir milhos transgênicos, porque nenhum produtor dos OGMs nos queria fornecer, dado que a Monsanto os obriga a assinar acordo para que suas sementes não sejam objetos de pesquisas, ou que sejam feitas apenas com a sua autorização. Nós queríamos que o estudo fosse independente. É a primeira vez que se faz um estudo de 2 anos sobre os OGMs. Esta é uma grande diferença. Além disso, procuramos avaliar precisamente o máximo de parâmetros bioquímicos e biológicos possíveis com reiteradas coletas de sangue, pesagens e análises de urina. Estudamos os parâmetros hepáticos, os parâmetros urinários, os parâmetros sanguíneos, todos os que se podem estudar. Os parâmetros hormonais, que também nunca foram estudados nos estudos anteriores. É, portanto, verdadeiramente uma estreia mundial. Até aqui, o milho NK603, o OGM selecionado para este estudo, tinha sido testado apenas durante 3 meses e sob um único controle do seu fabricante, a Monsanto. Quanto ao Roundup, igualmente produzido pela multinacional e utilizado na cultura do milho, só o seu princípio ativo, o glifosato, tinha sido avaliado, e não a sua fórmula completa. Entretanto, para garantir que o princípio ativo penetre nas células da planta, a indústria utiliza aditivos que podem, por vezes, se revelar mais nocivos do que seu próprio glifosato. Objetivamos, por um lado, conduzir os estudos como devem ser conduzidos e segundo as normas internacionais, mas sem as ler da maneira permissiva como fazem certas indústrias, lendo-as, sim, da maneira mais rigorosa possível. E, por outro lado, perceber significativamente os seus efeitos. Mas como é que podemos pesquisar sem ser dando isso aos animais, medindo todos os seus parâmetros sanguíneos e observando com rigor todos os seus órgãos? Sem dúvida que a essa altura seria útil saber para que servem os OGMs. A maior parte das vezes, trata-se de uma planta que foi concebida para produzir o seu próprio inseticida, ou para ser tolerante a um herbicida do qual poderá receber doses maciças sem morrer. Certamente, isso pode ser vantajoso para um agricultor. Ele pode, por exemplo, pulverizar com Roundup o seu campo. Todas as ervas daninhas desaparecerão e só ficará o OGM cultivado. Compreende-se menos a vantagem para o consumidor, que se arrisca a engolir um produto transformado numa verdadeira esponja de pesticidas. Daí a importância de se poder avaliar o OGM, os resíduos que o contém e o pesticida por si só. Por que nunca tinha sido testado? Porque as empresas faziam seus testes com os OGMs tratados com Roundup, como é usado, e portanto não se podia diferenciar o efeito do OGM do efeito do Roundup. Ou então faziam sem especificar os testes sobre o OGM. Não havia realmente qualquer padrão científico a este nível. Então, o que decidimos fazer foi liquidar finalmente a questão. Será que se deve ao OGM ou será que se deve ao pesticida? Durante mais de 10 anos, os órgãos governamentais responsáveis não se preocupavam com o efeito do pesticida.
Na Europa, nem sequer se exige que sistematicamente sejam feitos testes de toxicidade crônica em animais. E quando pedem, as próprias indústrias que decidem qual o protocolo a utilizar. A batata Anflora, por exemplo, só foi testada num grupo de 30 ratos, dos quais apenas 10 consumiram o OGM. Os milhos da Monsanto foram testados em 400 ratos, 80 eram alimentados com planta transgênica, mas em só 40 foram feitas análises de sangue. Em todos esses casos, nenhum dos estudos ultrapassou 90 dias. Então, o que verificamos nestes resultados é que temos o grupo dos ratos, machos e fêmeas que comem OGM. OGM com Roundup ou Roundup. Cada vez que se sobe neste patamar, é um rato que morre, e vemos que o limite é 10, porque há 10 ratos por grupo. Na curva em pontilhado, vemos que são as fêmeas do grupo normal, alimentadas com uma dieta totalmente normal, que morrem. Vemos apenas 2 animais que morrem de modo espontâneo ao fim de 550 dias na totalidade. Pelo visto, todas as fêmeas alimentadas com OGM ou alimentadas com OGMs tratados com Roundup, ou que bebem Roundup, morrem mais do que os ratos normais. Então, depois disso, poderemos dizer, será que é estatisticamente significativo? O que nos interessa é que em determinado grupo há 6 vezes mais mortes do que no grupo controle. Temos, portanto, um aumento de 600%. Não acho que há necessidade em biologia ou medicina de investir em estatísticas a este nível. Um ponto importante a destacar para a compreensão é que os estudos anteriores sobre OGMs feitos com ratos são estudos feitos por 3 meses. Nenhum problema antes dos 3 meses. Os problemas costumam aparecer a partir do 4º mês. Isto significa que os estudos de 3 meses não servem para nada, a não ser para ficar com a consciência tranquila. A equipe de Ginnery Serralini estudou cada um dos 200 ratos para analisar exatamente o que afetava os seus órgãos. O objetivo, procurar compreender como cada uma das 3 dietas, OGM, OGM Roundup e unicamente Roundup, poderiam agir sobre o metabolismo dos animais, particularmente no que diz respeito ao surgimento de tumores que, sem surpresa, só se desenvolveram após o 3º mês. A quantidade de tumores palpáveis, bem visíveis e que aparecem nos animais durante a experiência estão representados neste quadro. Aqui temos os ratos que só recebem OGM face aos que comem comida normal. Percebe-se que há muito poucos machos que têm tumores. Eles são mais resistentes durante a duração do tratamento. O que constatamos nestas figuras é que cada vez que subimos um patamar, são grandes tumores de pelo menos 17 milímetros quadrados, algo imenso para os ratos, conforme podemos ver nas fotografias. Seria o equivalente a um tumor deste tamanho no homem, imenso. Acontece que identificamos cada um destes tumores e 94% deles são tumores ditos mamários, ou seja, que correspondem ao câncer de mama na fêmea. Temos aqui tumores nos rins, nos machos, mas também temos tumores mamários, o que é bastante excepcional nos machos. Isto permite suspeitar um efeito hormonal, que, aliás, independe da dose. 60% do câncer das mamas dependem de perturbações hormonais. Os estudos do professor Serralini reservam-nos uma surpresa, e é significativa. Enquanto poderíamos suspeitar que a sobremortalidade dos ratos se deveria principalmente ao pesticida associado ao milho, parece que o estudo vem evidenciar pela primeira vez no mundo o efeito causado pela própria transgênese. Significa que o simples fato de intervir sobre o genoma da planta para modificá-lo pode ter consequências que até hoje ninguém previu, o que poria em xeque todas as concepções científicas que conduziram à invenção dos OGMs. Eu já havia testado o Roundup por si só durante 2 anos. O Roundup nos nossos estudos celulares mostrava que as células do fígado, do embrião, do rim, da placenta, do cordão umbilical morriam muito mais depressa. Portanto, podemos dizer que temos normalmente esta mortalidade muito ligada ao OGM mais Roundup. Mas a minha maior surpresa foi constatar esta sobremortalidade com OGM apenas, sem Roundup. Ou seja, que os OGM fazem os ratos morrerem mais depressa do que os dos grupos de controle, principalmente as fêmeas.
Pode-se perceber com isso que, devido ao gene implantado na planta, há uma perturbação do resto, por um efeito metabólico secundário. O que isso quer dizer é que uma modificação de um cereal ou de um milho em função dos genes inseridos para transformá-lo em OGM pode ter resultados diferentes. Significa que não é porque um determinado OGM tem um efeito que todos terão. Há efeitos ainda desconhecidos. O agravante é que os OGMs que os americanos consomem é o mesmo OGM que os europeus importam, com autorização das agências europeias permitindo, assim, a contaminação dos alimentos. Atualmente, apenas 2 OGMs, um milho e uma batata, são cultivados em alguns países europeus, o que não impede que 27 milhões de toneladas de soja transgênica entrem todos os anos nos portos europeus. Essa soja é autorizada para a alimentação do gado de abate, mas também entra na composição de diversos outros alimentos. O que nós pretendemos com estes estudos é que haja uma moratória imediata da venda de OGMs, porque isto é suficientemente grave para que digamos: ei, não vamos comer isso sem sabermos. E a questão é que importamos tudo o que se cultiva nos Estados Unidos. E queremos também que outros estudos sejam repetidos e que se obrigue a todos os produtores de OGM a fazer este tipo de estudo antes de se comercializar seus produtos. Uma moratória suspendendo o cultivo dos OGMs foi adotada na maioria dos países europeus. Atendendo aos resultados dos estudos do professor Serralini, não seria talvez hora de ampliar essa moratória a todos os OGMs agrícolas e alimentares? Na ciência, para estabelecer uma verdade definitiva, são necessárias equipes, tempo, meios, demasiado caro, demasiado longo, diriam alguns. Mas aceitando esse preço, não poderíamos ter evitado os escândalos sanitários de um passado recente? Será que os OGMs vão provocar um novo cenário de catástrofe? É evidentemente um risco que não podemos correr. E enquanto esperamos por certezas científicas, devemos aplicar o famoso princípio da precaução de que tanto se fala e tão raramente se pratica.